Certo, pessoal, boa noite, bem-vindo a todos, todas, né? Bem-vinda, professora Fernanda. Gostaria de Obrigada. agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né? Para compartilhar conosco as suas experiências. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora, da formação, da trajetória acadêmica, e ela posteriormente também pode ficar à vontade para falar, né, o que não foi dito por mim, enfim, o que ela achar que convém. E posteriormente a professora falará sobre as experiências dela com as variedades linguísticas em sala de aula, que é o nosso assunto atual. Eu já enviei a vocês vídeos, artigos, percebi que vocês assistiram e leram. E a professora poderá, por meio como eu posso dizer, experiência prática, né, que ela tem com o assunto, compartilhar conosco conhecimentos que irão nos enriquecer ainda mais acerca do assunto. E aí, ao final, pessoal, nós teremos um tempinho para fazermos perguntas. E as perguntas são livres, né, dentro do assunto, da temática que será desenvolvida na live. Vocês podem fazer as perguntas no chat e aí eu, posteriormente, passo para a professora aqui presente. Penso que as perguntas são extremamente importantes, tá? A interlocução enriquece o debate. Então, vamos lá. A professora Fernanda é graduada em Letras, Português e Inglês e possui especialização em Linguística Aplicada. Professora com vasta experiência em vários níveis de ensino, sendo eles educação infantil, educação básica, anos iniciais e finais e ensino médio. Já atuou como diretora escolar, como formadora de educadores do campo, pedagogia da alternância e práticas pedagógicas populares em contextos camponeses. Representou, no ano de 2019, o nosso estado na Olimpíada de Língua Portuguesa, momento em que sua aluna, né, foi premiada com medalha de prata no gênero Artigo de Opinião. Olha, eu não falei tudo, tá? Eu fiz um resumo. E agora eu vou entregar a palavra à professora e ela pode continuar, né, falando mais acerca da experiência dela e também do assunto que nos interessa aqui. Obrigada, Fernanda, desde já. Tá? Por nada, querida. Imagina. Gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Confesso que estou com frio na barriga, tá? Muito nervosa de poder compartilhar as minhas experiências com vocês. Feliz também, tá? E eu acho que a professora Poliana falou tudo, sim, porque, na verdade, a minha vida se resume na prática docente mesmo. Comecei a trabalhar com 18 anos de idade, na educação do campo, e já estou há 22 anos nessa carreira do magistério, que vocês também escolheram. Tá? Eu acho que hoje vocês são muito corajosos de encarar a educação como uma forma profissional, né? Uma forma bonita e uma escolha. Porque eu posso dizer para vocês que não está fácil. Tá? Nós estamos num contexto hoje histórico muito difícil, em que nós estamos sendo perseguidas igual bruxas, as bruxas de Salem, mas, ao mesmo tempo, nós somos resiliência. Se a educação em si ela não representa resiliência, então nós não podemos fazer parte dela. E o que eu posso dizer para vocês é que nós temos um país continental, em diversas formas. Então, eu vou começar assim, vindo para uma área mais brasileira, para a gente conseguir chegar na nossa sala de aula, que influencia em nós na sala de aula. Então, na Olimpíada de Língua Portuguesa, quando eu estive em São Paulo ano passado, 2 vezes, né, nas premiações, eu pude perceber o quanto o Brasil é vasto na sua dimensão linguística. Nós tínhamos representações de diversas partes do Brasil, praticamente de todos os estados, e era uma mistura de sotaques e línguas, mas que nós tínhamos ali aquela língua brasileira, né, a ser defendida. Eu tive a grande oportunidade
conhecer o Rafael Cachepeixaô, que é um indígena, que é um indígena da tribo Craô de Goiás, um nativo da floresta amazônica. E aí, a professora Dejanira, com a experiência, dando aula ali de língua portuguesa dentro da tribo Craô, e trazendo o Rafael para a gente poder entender essa situação de língua portuguesa dentro do contexto da tribo indígena, em que o português é a segunda língua. Né? A primeira língua materna, como Poliana já deixou bem explícito aí em suas aulas, né? O Bakhtin, ele traz essa linguagem materna, e aí o português como uma segunda língua, a professora Dejanira fazendo esse trabalho incrível. E aí, nós temos ali, encontramos o Sul, encontramos o Nordeste, encontramos todas as gírias, as formas de falar, e esse regionalismo muito gostoso que a gente tem. E vindo aqui para o nosso querido Espírito Santo, eu posso dizer que nós temos um estado extremamente rico em linguagens. Nós temos o centro serrano, desculpa, que a gente pode dividir até em 5 regiões. Nós temos o centro serrano, que tem uma colonização europeia extremamente forte. Eu tive o prazer de conhecer a Lilia Jonathan Stein, que é uma pomerana, que está para publicar um livro agora sobre linguagem pomerana. Ela até passou um final de semana na minha casa, foi muito rico. A Lília, ela trabalha no município de Domingos Martins, não só como professora, mas também como intérprete. Porque ainda existem falantes no Brasil que não conhecem a nossa língua. É inacreditável você saber que uma pessoa, ela não tem como ir à prefeitura fazer um pedido de um trator, de uma máquina, coisa assim, porque ele não sabe falar português. E aí a Lília trabalha com esse intermédio, falando português e depois traduzindo pomerano para esse agricultor. Aqui no Espírito Santo, gente. E as escolas que lá funcionam, crianças, nessa parte aqui centro-serrana, porque hoje vocês são estudantes de pedagogia e vocês não sabem se vão dar aula em Linhares, se vocês vão ser pedagogos, professores em Linhares. O que a gente tenta entender a dimensão da nossa região, porque para o lugar onde você for, a língua, ela vai identificar o povo que ali está. Então, nós temos ali crianças que chegam no 6º ano, que saem das escolas do campo, não sabendo falar português. Né? E que chegam no 6º ano para você alfabetizar em português. Então, existe um trabalho ali muito grande, que hoje, inclusive, o ano passado tinha um edital que dizia no concurso que um dos pré-requisitos era que o professor tinha que falar pomerano, para ele poder assumir a sala de aula. E depois nós vamos vindo aqui, que nós temos os ribeirinhos, que é uma realidade de vocês, os pescadores, que depois de toda essa tragédia, né, essa forma criminosa como o Rio Doce foi contaminado, a gente tem ali essa realidade, né, essa tipologia de realidade. Nós temos no CP do Norte, na parte norte, os quilombos de São Mateus, e nós temos alguns municípios como o meu, que é um município de imigração. Como é um município de imigração italiana, nós temos comunidades aqui que ainda falam algumas palavras do dialeto, né? Porém, a língua se perdeu. A língua italiana morreu, mas ficaram resquícios. Vocês sabem muito bem que o italiano ele faz parte do dialeto caipira, né, retorcido, porta, carne. Já me perguntaram até se eu era paulista. E alguns falaram, não, você é paulista? Não, mas fala porta. Fala, meu dialeto caipira. E aí a gente convive nessa comunidade
né? Nós convivemos nessa comunidade aqui, como outras que vivem algumas imigrações ou tradições, mas também, onde eu quero chegar? Na questão de como a nossa sala é mista, como a nossa sala é rica em linguagens, porque nós temos vários fatores a mudança de linguagem, a essa chegada desse aluno na nossa sala de aula. Um desses fatores é a questão sazonal. As questões sazonais são extremamente incríveis. 3 anos de seca, recebeu nesse período, nas escolas, um gama de alunos de Água Doce, do norte, que tem um mirenês, eu costumo dizer que é um mirenês, que é um baiano com mineiro, que chega na nossa escola. Nós temos a migração provisória por colheitas, que são, em grande maioria, mineiros e baianos. E nós recebemos esses alunos na nossa sala de aula, na nossa realidade. E aí, o que fazer? Porque o preconceito linguístico é uma forma excludente. É uma forma de tirar o seu aluno do convívio escolar. Isso é péssimo. O que fazer? Boa pergunta, né? Ele não veio com a receita, ele podia vir com o manual para a gente ir pegando. Mas o professor, como ele é um ser em constante estudo, ele tem que estudar a possibilidade da integração dessa criança dentro da sala de aula. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em janeiro eu tive a graça de conhecer e fazer uma oficina com o Luiz Archibin, que é um dos grandes produtores de vídeo, né? Que é esse gênero também que está chegando aí agora para a gente. Produtores de vídeo da Rede Globo e demais, professor da USP, de telejornalismo, enfim, Archibin. Ele tem nacionalidade inglesa, né? Nasceu na Inglaterra, porém é filho de brasileira, se criou no Brasil, tem toda uma trajetória. O pai dele era professor de matemática e Archibin veio para a parte das Índias. E aí ele foi gravar os protestos do George Floyd, que foi aquele negro que todo mundo sabe da repercussão, que foi asfixiado até a morte por policiais brancos. E nos making-off dele, que eu acompanhava, ele dizia que tinha um negro que subiu em cima do carro e gritava muito sem a camisa, mas que ele não sabia o que era, porque ele precisava de um nativo americano negro para conseguir traduzir o que ele estava falando. E Archibin é um falante exímio de inglês, tá? E aí eu fiquei me perguntando, nossa, mas ele fala tão bem inglês, por que ele não entendeu? Por quê? Porque o negro, quando ele veio, né, teve a abolição escravocrata, eles formaram guetos, como o gueto do Brooklyn. E aí a gente tem um inglês negro, chamado nos Estados Unidos, que é um inglês que um falante que estuda a língua convencional não entende. Beleza. Se Archibin precisou de um intérprete, imagina nós, meros mortais, né? E aí eu venho também citar uma outra pessoa que eu tenho muito querida, que é da minha terra, né? Minha conterrânea, minha e de professora Poliana, que ela também é luso-americanense, a Rosângela Morello, que hoje faz parte do IPOL, e também estudou na França, pós-doutorado, deu aula na USP, e ela já conseguiu registrar 23 línguas indígenas brasileiras, e 23 tribos que são línguas que fazem parte da cultura. Inclusive, eu até procurei hoje um mapa em que ela demarca esses povos e essa linguagem, eu não consegui encontrar, eu vou pedir para ela me enviar, eu vou enviar a professora Poliana para que vocês também possam ter acesso. E aí, a gente tem hoje essas situações
que nós recebemos na nossa sala de aula, né? Então, eu citei essas duas pessoas, porque são pessoas que vivem no campo do estudo, e aí que vem para a sala de aula, e aí o que fazer, professora? Né? Bom, como eu disse para vocês, o professor, ele é um estudante, primeiramente. É ele se englobar, se acoplar nesse mundo do aluno, é ele entender da onde ele veio, a sua identidade, e tentar traçar um plano de aula em que ele possa fazer com que os seus colegas possam entender essa forma diferenciada dele falar, dele se comportar. O ano passado, eu tive um problema sério com um aluno do terceiro ano, que veio, terceiro aninho, que veio do norte. Foi nós feira na roda de conversa, quando ele ia falar, os meninos riam, né? E aí eu falava, nós foi, nós veio, nós vai. Ele fazia as conjugações mais em terceira pessoa, desculpa, em primeira pessoa plural, e não conjugava o verbo, e ainda usava o pronome, ao invés de nós, nós. E da mesma forma que ele falava, ele escrevia. Então, eu tive um trabalho bem árduo com ele. Eu trabalhei as historinhas com a turma do Chico Bento, trabalhei o Jeca Tatu, o Monteiro Lobato, e tentei mostrar que muitas vezes nós podemos falar do nosso jeito, mas que nós não podemos escrever, que nós temos que ter o respeito, né, pela forma de falar. Mas cheguei no fim do ano me sentindo um pouco fracassada, porque ele ainda persistia na forma, no jeito que ele... Porque é o final da alfabetização do terceiro ano. Então, a criança, ela se alfabetiza por aquilo que ela fala, por aquilo que ela escuta e ela fala. É indispensável a pronúncia. E aí, então, o que ele falava, ele reproduzia, ele concretizava a sua escrita. E é um trabalho que o professor do ano seguinte ia ter, ele ia ter que continuar esse trabalho, para que o aluno pudesse entender que existe uma norma padrão e que, em muitas situações, ela tem que ser respeitada, né? E como eu moro numa comunidade em que tem uma olaria, existe também um movimento muito grande de pessoas que vêm trabalhar nessa olaria. E, em sua maioria, são baianos, são pessoas que já andaram muito e não deram certo, né? Então, assim, e que chegam com situações de linguagem bem diferenciadas da nossa, da comum da nossa, né? E aí é todo um trabalho que eu preciso fazer dentro da sala de aula, é todo um projeto de acolhimento, mas a minha metodologia principal é trabalhar com memórias. É trazer esse aluno, a sua família e trazer a sua identidade para dentro da sala de aula. Para que os outros possam entender que ele é uma parte integrante daquela sala de aula. E como trazer a sua identidade? Fazendo visitas de estudo, né, marcando uma entrevista, levando até na casa, porque eu trabalho numa comunidade pequena, tá, gente? Então, eu estou falando de uma realidade do campo. E aí, levando até lá, conhecendo, convidando a família para vir à escola, em alguma data especial ou não, fazendo com que ela se torne parte desse grupo escolar. E isso é extremamente importante, tá? E a gente tem, dentro da nossa proposta de ensino, uma missão muito grande. É ser bilíngue na nossa própria língua. É você tentar entender como esse processo de fala, ele pode mudar, e como você pode construir uma sala hemogênica, né? Numa diferença tão grande. Eu acho que
o que parte, por exemplo, da BNCC. Vamos falar um pouquinho da BNCC. Eu não gosto da BNCC. Por que eu não gosto? Eu não acho que ela vai conseguir atingir o gama de diferenças que existe dentro do nosso país. São educações totalmente diferenciadas. Tinha um aluno lá na Olimpíada que ele passou 2 dias no barco para depois chegar no aeroporto. A estrada deles são os rios. Então, nós temos um país heterogêneo, que eles tentam colocar uma BNCC como se fosse uma Bíblia sagrada. E que você tem que seguir. Mas tem 40% que você pode inserir dentro da BNCC. Mas esses 40% não são suficientes para isso. A gente tem que ter o norte? Sim, a gente tem que ter o norte. Mas o que acontece? A ideia é boa? A ideia da BNCC é boa? Sim, se ela não fosse engessada. Porque eles trazem para a gente uma apostila, um livro bonito, que chega para você, coloca lá na mesa e você tem que ler. Então tem que ser aplicado, tem que aparecer os descritores, tem que aparecer as habilidades e as competências no seu plano de aula, na sua prova, aquele gesso que você tem que colocar ali. Então, aonde entra esses né? Eu também não sei escolher. Nós temos uma educação que ela não faz parte, né, como que eu posso dizer para vocês, de uma forma concreta, única. Nós temos uma educação diversa, dentro até mesmo, ela varia até dentro de bairros, como vocês podem perceber aí dentro de Linhares. Eu acho que se vocês forem falar dos convívios educacionais de vocês aí, vocês vão ver que difere até mesmo dentro de bairros, quem dirá dentro de comunidades ou estados. E então a gente tem assim, buscar mesmo esse conhecimento e tentar transformar isso que é heterogêneo em homogêneo, né? É você tentar trazer essa forma de você falar de uma maneira mais simples e mais delicada, para que o aluno ele não fique fora da escola, ele não fique por fora, ele não seja, não sofra bullying com isso, né? Não chegue chorando em casa porque o fulano riu, o Beltrano riu, ou imitou ele na hora do recreio. É muito complicado. E aí, eu preparei tanta coisa para falar para vocês, gente, mas me deu um nervoso agora que eu acho que eu não estou conseguindo passar tudo que eu preparei, mas eu preparei tudo com muito carinho, tá? Eu tenho alguns livros, algumas coleções que me ajudam muito, me norteiam muito nesses trabalhos, tá? Eu trabalhei 4 anos como tutora da UFES, com formação de professores do campo, tá? Amo a educação do campo, amo tudo que nela está inserido. E, como diz o nosso grande mestre Paulo Freire, não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes. E aí eu fui presenteada, nesse período, com vários livros de professores que fizeram suas pesquisas em cima das formas educacionais diferentes apresentadas no Espírito Santo. Como O Povo Pomerano no Brasil, tá? Que é uma literatura bem interessante, que tem um grande amigo, Irineu Coerce, tá? Que também dá aula na Alemanha. É um livro bem interessante. Esse livro aqui é da Jundira Betzmann, que fala uma professora pomerana na escola, tá? Conta como é trabalhar, dar aula em pomerano e em português, alfabetizar em 2 línguas, tá? É bem interessante também. Essa aqui é da Arlette Schubert, que tive o prazer de já conviver com ela várias vezes, falando sobre as lutas territoriais do Tupiniquim. Ela é descendente indígena, tá? Vindo de Manaus, também é bem interessante o livro dela.
Depois nós temos aqui a professora Pomerânia e a sua comunidade, porque a educação ela tem que se fazer dentro disso, né? E nós temos, eu também tenho aqui para vocês a Grada Quilomba, que faz parte de Memórias de Plantação, que é uma escritora negra que fala sobre o colonialismo no Brasil e retrata essa questão escravocrata como uma grande ferida brasileira que ainda não cicatrizou. Tá? Então, nós temos, assim, uma cultura bem rica, tá? Livros que são, alguns publicados até mesmo pela UFES, então, não, esses eu ganhei, tá? Não morro de inveja, mas esses eu ganhei, são bem interessantes para a gente ler, para a gente poder se informar como trabalhar, porque você, professor, terminou a faculdade, saiu o edital do concurso, vou dar aula em Aracruz. Ótimo, lá tem uma tribo indígena. Cheguei lá, e aí o que eu vou fazer? Meu Deus, saio o primeiro dia chorando? Também. Chorar às vezes ajuda, porque eu já chorei muito também, tá? Mas você, como eu falei, acoplar a comunidade, abraçar a causa. Mas eu não sei falar indígena, não sei falar guarani, tá? Ninguém pediu lá no edital para você falar, mas pediu para você ser professor. E aí você vai ter que ser. E o que você vai fazer é um estudo de caso seu. Porque a professora Poliana, o professor Sidmar, a professora Fernanda não vai conseguir, pelo WhatsApp, dar uma solução. Tá? Vocês terem esse enfrentamento. Também, você também, criatividade mesmo, você não excluir, você entender profundamente. Porque quando você vê, quando você sente, quando você... É muito engraçado, gente, eu vou voltar lá na Olimpíada, e os meninos, eu não assisti, porque o professor não pode ter contato com alunos dentro da Olimpíada, é uma organização bem diferenciada. Eu não podia ter contato com a minha aluna, porque lá é uma prova viva de que ela é autora do texto que ela produziu, tá? Então, é uma prova de fogo para eles também, para a gente. E aí, a minha aluna me contando à noite, nem comigo ela fica no quarto, né? Não fica. E aí, ela me contando pelo WhatsApp à noite que houve um debate em que se falava do progresso e floresta amazônica. E aí, quando foi a parte da floresta amazônica, o Rafael, que é esse indígena, morador da floresta, ele com dificuldade, porque o Rafael tinha dificuldade de falar português, quando você conversa com ele olhava muito a sua boca para ele poder entender, tá? E aí ele foi falando que não existe índio sem floresta. E a floresta é a casa do índio. E aí ele começou a falar sobre a floresta. E aí o pessoal começou a chorar do júri. Porque uma coisa é você falar pelo indígena. Outra coisa é você dar voz ao indígena. É você explicar, é você deixar que ele explique como foi a invasão no território. Né? É você dar voz a ele. E é a mesma coisa, você dar voz ao seu aluno dentro da sala de aula. É deixar que ele fale, que ele se exponha. Deixar que ele se apresente e ele fale o motivo real pelo qual ele está ali. Essa questão topológica, né, topográfica que existe, são essas sensações que ele vai ter de nova chegada, de chegada ao novo território. Né? E ele precisa falar de onde ele vem, porque que traços linguísticos que ele traz com ele. E aí, quando você ouve, né, eu estive com a Deise também, a Deise Rubim, é uma professora amazonense, e ela é uma grande linguista, ela trabalha com os índios lá no Amazonas, dando voz a eles. Ela põe eles para falar. E não você falar assim, os indígenas trocaram o Brasil por uma pedrinha e um espelho. Quem escreveu isso foi um branco. E daí? A gente não ouviu a verdade dele, né?
como diz o professor Cagliari, se os leões pudessem contar as suas histórias, as suas versões das caçadas, eu acho que muitas histórias seriam diferentes, né? E um livro que eu gosto muito, que é da Lia Sachs, não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer através do professor Adriano, chamado Cachecol. Tá? O Cachecol, ele conta a história de uma menina e uma avó que vão morar na cidade, porque no campo não dava mais para viver, porque ela já estava idosa. E aí, ele é um livro que ele, até a sua metade, ele está assim, aí você precisa virá-lo, como se virar de cabeça para baixo, para você ler assim, novamente. E aí tem a versão da vovó e tem a versão da menina, tá? Ela é muito legal. Então, como as duas veem a cidade, como as duas veem o êxodo rural, como as duas veem a saída dela para o campo, para a cidade, perdão. A saída dela do campo para a cidade. Enquanto isso, ela tece um cachecol. Por isso que o nome do livro é o Cachecol. Mas não vou contar mais não, que eu vou deixar para vocês lerem, tá? Senão estraga a surpresa. Tá bom? Também existem muitas coisas de vídeos, né? Na Vimeo, no YouTube, que nos enriquece muito. E eu não poderia deixar de falar de um documentário feito pelo Ricardo Sá, também pelo professor Foerst, A Terra Ensina. A Terra Ensina é um documentário de 30 minutos que ele retrata as 3 culturas bem fortes aqui no Espírito Santo, que é a pomerana, a quilombola e a indígena, tá? Aqui do Espírito Santo. É um documentário nosso, é um documentário muito bacana. Eu trabalhei muito com os professores do campo daqui, nessa época de UFES, tá? Nós temos também, para você que vivem essa dimensão dessa dimensão do doce, da perda, né? Dali os ribeirinhos, os pescadores, essa situação que eu penso que foi muito difícil para vocês aí em Linhares, porque nós somos bacia do Rio Doce, mas nós não sentimos na pele o que vocês sentiram aí, né? O que Pontal do Ipiranga sentiu. Então, nós temos aqui de 11 minutos, um filme-poema chamado Um Rio Chamado Uatu. O Atu, gente, é o nome do Rio Doce, tá? É o nome indígena do Rio Doce, tá? Ou Batu ou Iatu. Eu não sei a pronúncia correta, porque eu não sei de que língua indígena foi retirado. Mas se vocês pesquisarem, tem aí uma explicação do nome, tá? E quem faz a leitura do poema divinamente é o professor Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, tá? Uma pessoa incrível, um professor incrível, que vai completar, se não me engano, seus 90 anos. Agora, no final do ano, a gente vai fazer uma festa para ele, né? E é o professor que sempre lutou, professor Brandão, sempre lutou pela educação pública, e principalmente de qualidade, tá? Ele trabalhou junto com a Igreja Católica para essa formação da educação, para a formação igualitária. Ele é um professor fantástico. Hoje ele só vive com pesquisas e ele tem um blog, se não me engano, um site chamado Rosa dos Ventos. Tá? É bem interessante também. O professor Brandão, ele nos enriquece uma vez ao ano, vindo ao Espírito Santo, tá? Faz questão de estar sempre. Mas ele é patrono da turma de pedagogia do Nícios Campos de Itapina. É bem assim, ele é uma pessoa extremamente sábia e fez a sua carreira acadêmica lutando ao lado de Paulo Freire, ao lado de grandes educadores, né, para poder transformar a educação de qualidade, uma educação pública a todos. E a gente tem vários documentários, olha, Saborosas Memórias Quilombolas, Nos Tempos do Juquiá, o Catavento, são videoaulas
que dependendo da turma em que você está, dá para você fazer um trabalho bem interessante, dá para você fazer uma releitura bem interessante. Porque, gente, por favor, parem de pintar as crianças no dia domingo e botar penacho na cabeça. A gente precisa aprender que é muito mais que isso. E dar aquele índio americano com o menino pintado, que é ainda pior, né? A gente precisa entender que é muito mais que isso. É cultura, é linguagem, movimento, é gesto, é... Nossa, eles se sentem muito ofendidos com isso. Eles se sentem ofendidos, né? Também, quando chega o folclore, a gente deixa de trabalhar o Congo da comunidade ou do município e vai trabalhar o Saci Pererê ou o boto cor-de-rosa lá do Amazonas. O menino nem sabe o que é o Rio Amazonas ainda, né? E deixa de trabalhar aquele senhorzinho que está ali no recorreco do Congo, de trazer aquela cultura dele contar como ele entrou, como ele participa, como era, né? Essas histórias de vida, e vai trabalhar o boto, vai trabalhar outra coisa. Então, a gente tenta engessar o ensino, primeiro, porque já vem pronto, né? Não é tão bom quando a gente acha lá na internet uma sequência didática do folclore. Projeto folclore, primeiro que aparece a cultura. É ótimo. Aí vai, os alunos têm cabeça. Nossa, mas Fernanda, não pode mais trabalhar isso. Claro que pode. Eu acho que você só não pode esquecer do que está próximo da criança. Porque o que legitima a língua, gente, é a cultura. A cultura faz parte desse momento, dessa coisa emocional, dessa coisa cultural. E a língua sem história, ela não existe. Vocês podem ter certeza que a língua precisa de história. Também, no portal das Olimpíadas de Língua Portuguesa, vocês encontram esses cadernos e eles podem ser baixados, e vocês podem pedir também, eles estavam enviando. Mas eles estão com pouco material, gente, porque na última Olimpíada, o MEC não patrocinou a Olimpíada. Tá? Foi Fundação Alberto Marinho, foi Saúde Social, e etc. O MEC não participou. Com muita dificuldade. Ele fala sobre linguagem, sobre poesia, esses cadernos, tá? Fala sobre poema, fala sobre o Islã, que é um poema totalmente diferente, é um subgênero que está vindo aí, com força, é popular, é fácil. Aí você vai pedir um menino para fazer um Islã, né? Aí ele vem com uma linguagem totalmente diferenciada. Você vai falar assim, nossa senhora, que porcaria. Não, o Islã é isso. Essa linguagem diferenciada. Tá? Não pode ter palavrão que a gente não vai permitir. Mas o resto, deixa ele criar, recantar, reviver, porque não tem como. E não vai ser mais discriminado, porque o cordel ele foi discriminado por anos, por causa da sua linguagem dita pobre. E depois a gente pode perceber que o cordel ele é encantador, ele é riquíssimo, faz parte hoje, né? Foi aculturado, que veio da França, ele foi aculturado em nós e na nossa língua popular brasileira. Tá? Por fim, não sei se é o fim, mas eu não quero dar fim, mas eu acho que eu já estou enjoando, estou cansando vocês, né? Eu acabo me tornando cansativa. Eu não poderia deixar de falar do contato que eu tive com Conceição Evaristo. Não sei se vocês conhecem, é uma grande escritora negra que está em ascensão. A Olimpíada fez uma homenagem a ela, né? A Conceição Evaristo, foi todo voltado para ela. E a Conceição, ela traz essa literatura das experiências de sala de aula dela, que foi professora uma vida inteira até se aposentar, negra, favelada. E aí ela traz essas experiências de vida e de sala de aula para os livros dela. É muito importante. E quando ela foi falando em seus discursos sobre a educação brasileira como algo humanizado,
como nada engessado, como nada pronto, como nada acabado, mas como algo a ser reinventado todos os dias. E um dos livros que ela escreveu agora na atualidade, que me traz lágrimas às vezes, são as histórias de leves enganos e parecenças. Tá? Olhos d'Água também, são livros de contos, são muito bons, mas eu gostaria que a gente focasse aqui. A Conceição, ela usa muito neologismos, né, em sua fala. Ela é um Guimarães Rosa moderno. Não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonada por Guimarães, e Guimarães ele traz em suas linhas os neologismos. É uma coisa bem interessante quando ele fala numa briga entre dois homens do campo, ao invés de ele chamá-lo de espadachim, ele chama de enxadachim, porque as brigas eram com enxadas. E a Conceição, ela traz esses neologismos dentro do texto. Ela fala sobre parecenças. São parecenças. E ela fala muito sobre escrevivências. O que são escrevivências? Escrever as vivências? Só isso? O que seriam as escrevivências dos nossos alunos? O que a gente levaria, então, para a sala de aula com essas escrevivências? Será que seria apenas eles escreverem as suas vivências? Não. As escrevivências são as escritas das línguas vivenciadas. E dentro dessas línguas nós temos as emoções, nós temos os sentimentos, que são as emoções, nós temos a contextualidade, nós temos a identidade dele, que são suas escrevivências. E a gente precisa tornar isso mais concreto, as nossas escrevivências, tá? Então, o tempo todo, ela falava muito para um grupo de professores que lá estavam sobre as nossas escrevivências. O que a gente pode levar para a sala de aula e trazer da sala de aula dessas escrevivências. Do aluno, do educando, do professor, do coordenador, do diretor, né, todos ali que estão inseridos dentro da educação. Mas como trabalhar linguística com bebês na educação infantil? Através das parecenças. As parecenças são aquilo que parece e aparece no seu cotidiano. Então, essas parecenças. É que você aprende com o seu aluno no dia a dia, com o que vai desenvolvendo, e aquilo que vai se formando, são as parecenças. Tá? Eu acho que eu mostrei bastante coisa, assim, eu acho que literatura tem. Não se enganem que ao entrar numa sala de aula vocês vão ter tempo para fazer isso tudo, porque a gente vai ter que enfrentar umas madrugadas nos sábados e nos domingos. Eu fiquei muito triste uma vez, fazendo um desabafo, eu entrei numa loja, e eu falei, nossa, você está fazendo pedagogia, né? Uma ex-aluna, eu estou fazendo pedagogia e tal. Eu falei, na minha opinião, eu acho que você deveria fazer outra coisa, eu acho que isso parece mais com você. Mas ela falou assim, eu estou fazendo pedagogia porque não precisa trabalhar no sábado. Eu falei, então sai do curso, filha. Sai do curso porque você está no lugar errado. Quem te falou que o professor não trabalha no sábado? Trabalha sábado, domingo de madrugada, está aqui no almoço de família e já está pensando assim, nossa, meu Deus, eu tenho que chegar em casa, porque, nossa... E quando está numa festa de aniversário que cata todos os lixos da festa, né? Meu marido adora, meu marido fala assim, você me mata, meu carro, parece aquele carro do carro do ovo, né? Carro de cata lixo. Então, assim, porque vocês vão, isso aqui dá para fazer isso, isso aqui dá para fazer isso, isso aqui dá para fazer aquilo outro, e você já vai ali alimentando. Então, o professor é cata lixo, é tudo isso, é bombril, é mil utilidades. Então, assim, coitada mesmo dessa menina, eu falei com ela, sai do curso de pedagogia, você está no lugar errado.
porque o professor trabalha muito, trabalha pesado mesmo. Ou aquele mesmo que se acomoda, né, nessa vidinha aí, estática de não pesquisa. E a questão linguística, para fechar aqui minha fala mesmo, é uma questão que me encanta, né? Desde a época de faculdade, era uma matéria que sempre me encantava muito. Os escritores que trabalham com a linguística são professores que eu mais gosto de ler. Adoro ler um Jorge Amado, né, que faz aquele jogo baiano com as palavras. Adoro Guimarães com seus neologismos e as suas polifonias linguísticas, que são fantásticas. E eu gosto de trabalhar com o aluno isso, as escrevivências. A Olimpíada, o texto da minha aluna, é um dos, não estamos com ouro, mas é um dos 20 textos, né, mais os 20 textos melhores do Brasil. Então, para mim, já é uma vitória muito grande, né? Fomos medalhistas. Não podia deixar de mostrar para vocês, né? Olha, deixa eu ostentar aqui. Prata e bronze, né? Passamos por duas etapas, né? Somos bronze. Aí, nós tínhamos 14 mil textos, ficamos entre os 80 no bronze, e depois ficamos entre os 20 melhores do Brasil. Não conseguimos ser um dos 4 melhores, tá? Mas a gente estava lá nos 20 melhores. E aqui tem a escrevivência dela. O título da nossa redação, Amanheceu, porque ainda está escuro. E esse texto, ele dialoga com a nossa realidade cafeeira, que é a parte da secagem e pilagem do café, em que o nosso município fica coberto por uma névoa, uma cerração extremamente perigosa, que às vezes até interfere no trânsito, causando algumas doenças respiratórias, alguns problemas. E ela relata nesse texto essa escrevivência, né, do nosso município. Então, pessoal, quando vocês estiverem na sala de aula de vocês, tragam a comunidade para a escola, tragam as famílias para a escola, tragam as escrevivências dos alunos para a escola. Chega um aluno da Bahia, você vai alfabetizar, ele lê A, B, C, D, E, F, G, G. Enfim, eu não sei nem falar o alfabeto, mas ele fala F, G. Ele fala um alfabeto totalmente diferenciado. E ele chega da tia, mas minha professora me ensinou assim. Aí você fala assim, acho legal. Você me ensina, então, eu vou falar com você? Tá, então agora eu posso te ensinar a falar do meu jeito? Primeiro você valoriza o jeito que ele fala o alfabeto. Depois você pede, se ele te autorizar, a você... Agora, quando você dá aquele, tudo bem, fala errado, pelo amor de Deus, fala certo. Você está arrancando dele qualquer leitura, que a menina não vai abrir a boca, mas na sala de aula nem que faz cabra, tá? Você vai humilhar e vai chegar em casa a chorar, não, eu quero voltar e tal, aquela coisa que a família já está tentando se adaptar, né? E várias famílias em situações de condições precárias, que vêm fugindo da seca, de desemprego, de fome, enfim. Eu acho que a escola é o primeiro lugar que a criança tem que se sentir acolhida e você não pode dizer não para ela. Você não pode fechar as portas para ela. Não haver preconceito nenhum, nem religioso, enfim, principalmente linguístico, né? E você vê essa pessoa aí de braço aberto e estudar. É o único jeito de conseguirmos nos manter conectados, né? Ser resilientes, viu, professores e professoras que aí estão no curso de pedagogia. Tá bom? Professora Poliana, eu acho bom eu parar, porque senão emenda muito e eu vou acabar cansando os ouvidos deles e sendo redundante e cansativa. Tá? Mas podemos discutir outros assuntos aí. Ok. Obrigada, professora Fernanda. Estão me ouvindo bem? Eu estou.
agradecemos muitíssimo a sua participação. Eu gostaria de parabenizar, né, pelo fato de... meu Deus. Eu tenho certeza que quando você terminou a faculdade há muitos anos, não é bom falar que a gente entrega a idade, né? Só somar, né? Só somar, mas tudo bem. Você não tinha os Fala. saberes que você tem hoje. Não. Porque por mais que em um curso superior você possua uma formação e que o professor faça o que ele pode ali, que você leia e que você procure, eu acho que todos os alunos puderam perceber como a professora Fernanda leu ao longo dos anos, como ela estudou, né? Então, o professor, o pedagogo, de forma geral, ele sempre conjuga o verbo estudar no gerúndio, estudando a vida inteira, né? A vida inteira. E como você disse de maneira muito humilde, estudando para errar, né? Porque nós nunca sabemos exatamente a forma, o correto, é sempre uma procura, é sempre uma busca. É lidar com o diferente, é lidar com o heterogêneo. Então, assim, eu fiquei encantada com os saberes da professora, com os títulos que ela citou, enfim, com a busca que ela fez depois de formada, né? Eu costumo dizer que há professores de um livro, um único livro, que é o livro didático, né? Infelizmente, esses sofrem muito na profissão, porque eles passam a vida toda com inúmeras dúvidas e com nenhum encontro, né? Ao passo que há professores que buscam saberes, que buscam pesquisas, que buscam livros, né? Para tentar encontrar também caminhos para as muitas perguntas que surgem ao longo do magistério como ação, né? Quando a gente sai da formação e passa a vivenciá-lo como ação. Em relação à linguagem, eu gostei muito da riqueza que a professora trouxe, né? Ela falou a questão da riqueza linguística do Brasil, que nós sabemos é imensa, mas depois ela também nos lembrou aqui a riqueza que o Espírito Santo tem. Mesmo sendo um estado pequeno, um dos menores estados do Brasil, ele é extremamente heterogêneo, né? Ele tem os pomeranos, ele possui o traço indígena, né? Ele possui também quilombolas em São Mateus e aqui muito próximo em Linhares. Há regiões urbanas, como o nosso caso aqui, né? Nós temos muitos meninos de regiões urbanas que moram em periferia. Nós temos também ainda pessoas que vêm de outro estado, principalmente para exercer a função agrícola aqui, e que trazem também a sua linguagem. Então, tudo isso para fazer um mapa do nosso desafio como professores, porque nós seremos os primeiros a encontrar os filhos dessas pessoas e inseri-los no mundo da educação pública, e será necessário para eles encontrarem um lugar no mundo, né, nesse contexto social tão complicado que vivenciamos hoje. Uma outra coisa interessante da professora, que eu gostei muito, tá, foi a questão da fala como ação. E Mikhail Bakhtin já nos dizia isso, né? O nosso discurso, o nosso enunciado, ele também é ação, a palavra é ação. Eu trabalhei com eles, professora, como a linguagem, né, ela foi vista ao longo das últimas décadas, né, como expressão unilateral de pensamento, como função comunicativa, mas na atualidade a linguagem ela é vista como interação. O lugar da fala é o lugar da ação. A fala é identidade, a fala é mudança, a fala é construção, né? Então eu acho que a professora ela deixou isso muito bem claro, no sentido de que você valorizar a fala do aluno, permitir que ele exerça a sua cidadania. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a sua fala. Eu não tenho muita experiência na educação básica, meus alunos sabem. Tenho na educação básica, anos finais e ensino médio, né? Mas nossa formação aqui é para educação básica, anos iniciais. Então, agradeço muito, que foi muito interessante mesmo. Já fiquei com vontade de ler todos os livros. Depois você tem que passar um nome para nós, tá? Fazer uma bibliografia ali mais Com assim, certeza. né? Para nós conseguirmos acompanhar. Pessoal, aí tem aluno que também quer. Eu achei aquele livro... Tá. Eu não tenho, Sim. só um minutinho, professora Poliana, eu não tenho o livro aqui, porque eu não consegui comprar, gente, mas o livro Quarto de Despejo, da Maria Carolina de Jesus, ela tem essa linha, uma escritora negra, mulher, né? Ela tem essa linha de vida da Conceição Evaristo, e vocês que são mais da zona urbana, né, que podem aí estar se adentrando nas periferias, eu acho que
é assim, muito real. Ela catava papel, né? Então, eu acho que é também, eu me lembrei dela hoje, tem uma amiga, uma professora carioca, ela está fazendo um trabalho muito bonito em cima desse livro, da Maria Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, e é uma coisa que vale muito a pena ler, tá? Invistam. É muito prazeroso, é um livro gostoso de ler, se lê rápido, tá? Desculpa. Eu já ouvi falar deste livro. E, Fernanda, agradecemos muito também a sua. Você compartilhar conosco a experiência que você teve com a Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Que deve ter sido fantástica, porque o objeto Sim. dessa Olimpíada é a língua. E se você chegou tão longe, é porque realmente o suporte que você deu à sua aluna foi muito necessário. Eu vou abrir espaço aqui para perguntas da turma. Eu tenho certeza que vocês devem ter algo a perguntar à professora, né? Vocês podem fazer aqui pelo chat e eu passo para ela. Como também podem abrir o microfone e perguntar. Podem fazer perguntas assim, bem da prática mesmo, né? Da relação dela com os meninos, de coisas que ela vivenciou em sala. Fiquem tranquilos e livres para perguntar o que vocês desejarem. A Michelle quer fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone e fazer, Michelle. Vou abrir só o microfone porque eu não tomei banho, eu tô meio estranha hoje, pra mostrar minha cara. Nossa, a foto tá tão linda. Mas na verdade eu tenho duas perguntas, mas a primeira é com relação ao preconceito religioso, ou preconceito linguístico dentro da sala de aula. É muito comum acontecer, né? Isso é certo. E aí nós como educadores, temos que ter um posicionamento, né? Temos que auxiliar e tudo, não deixar que isso aconteça. Mas o que devemos fazer quando a escola não abraça a causa de auxiliar esse aluno, de compreender, né, a cultura deles, de tudo. Porque às vezes a escola não abraça a causa e o professor fica meio que sozinho, né? Sim, olha, essa pergunta é muito pertinente, porque a escola ela é uma rede, né? Ela não funciona sozinha, tem que ter um grupo. E muitas vezes o grupo não joga no mesmo time, tá? Ao longo desses meus 22 aninhos de profissão, eu já tive problemas do coleguinha fazer gol contra. Acontece sim. Eu acho que é uma luta maior, infelizmente, mas uma das maneiras que você pode conseguir contornar. Oi, oi. Olá. Oi. 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 Oi, estão me ouvindo agora? Oi. Oi. Alô. Oi. Oi, estão me ouvindo? Eu acho que a internet dela caiu, né? Oi. E aí ela vai tentar entrar de novo? Eu vou tentar entrar em contato aqui. Espera aí.
Vou tentar entrar em contato com ela agora, tá? Vou esperar um pouco para eu ver se ela vai conseguir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A internet caiu, né? Será que ela saiu e não percebeu? Continuou falando? É possível isso? Não tô conseguindo contato, gente. Pois é, desse jeito. Mas eu estou tentando ligar para ela também, não tá respondendo. Quando a internet cai, ela pode voltar, né? Pedir permissão de novo, mas não tá pedindo. Mas ela não precisa pedir permissão de novo, não. Quando voltar, ela entra automaticamente. Olha, eu não sei de nada também. Você é minha guia, Michele. É, assistente. Mas eu acho que não sei o que aconteceu, não. A gente ia finalizar, né? Talvez a internet dela caiu e tá reconectando, mas demora um pouquinho. Ela mandou um recado para mim que está sem conexão. Ela acabou de mandar. Eu vou pedir para ela tentar entrar com o telefone. Peraí. Esses dias foi Megalink, né? Eu fiquei louca com a Megalink, gente. Eu fiquei 2 dias sem internet. Eu pirei na batatinha, vou falar assim. Só hoje à tarde que eu fui me reorganizar, né? Pois é, a Megalink enlouqueceu Linhares, né? Ela voltou. Vocês estão ouvindo? Você, a gente tá vendo. Ai, Jesus. Consegui? Conseguiu. Nós estamos aqui à sua espera. Amiga, amigos, professores, amigas e amigos, perdão, aqui precisei reiniciar o Wi-Fi. Eu moro no campo e a minha net não é rádio, né? Então, tem essas inconsistências assim. Mas tá. Não é porque você mora no campo, não. Nós estamos há 2 dias com problemas na internet, com a Megalink, não é? Todo mundo enlouquecido aqui também. Não é porque é campo, não. Aqui também é bem difícil. Gente do céu, não tem aquela fibra ótica, né? Eles não colocam no campo, tem que ser rádio, enfim. Mas deixa eu ser rápida, porque... Você pode finalizar a questão da Michele, né? Daqui a pouco cai novamente. Isso. Então, foi uma coisa que deu muito certo na minha escola. Eu acho que aproximou muito a comunidade da escola. E eu acho que os professores que trabalhavam comigo começaram a ver aquilo assim com bons olhos. Eu acho que atraiu assim a atenção deles. É uma das propostas, tá? Mas eu acho que também sentar, dialogar, conversar, é persistência mesmo, nesse sentido. Qual outra pergunta? Pode continuar, Michele. Tá, a outra, calma, que eu acho que eu esqueci.
Ah, tá. Em relação à questão de dar aula, né, aos indígenas. Geralmente os indígenas eles vão à escola, mas também tem casos de que o professor precisa ir até a aldeia para poder dar a aula a eles, né? Aí nesse caso o professor ele precisa de primeiro contato, ele precisa ter um conhecimento prévio da língua que os indígenas porque são várias línguas, né? Várias tribos têm sua língua diferente. Então, o professor ele precisa ter o conhecimento prévio, ou ele primeiro ensina da língua portuguesa. Não sei, eu fico um pouco confusa com relação a isso. Como é que é o primeiro contato? Como funciona? Olha, eu nunca trabalhei numa tribo indígena, mas eu tenho colegas, como eu falei, o caso da Dejamira, então, eles não têm conhecimento da língua, por exemplo, a Dejamira não sabe falar a língua Craô, então, ela mais... Eu acho que a primeira, como eu posso dizer, o primeiro contato é esse humano mesmo. É o sorriso, é a sua predisposição, é você ter empatia. Essa é a palavra, porque eu via a professora Dejanira, pela experiência dela, que eu fiquei encantada, ela e o Rafael, eles estavam sintonizados o tempo todo. Tanto é que ela foi à Olimpíada e ela e o Rafael tinham a mesma tatuagem. A Dejanira se pintou com a tinta do genipapo, a mesma do Rafael, que era o símbolo da aldeia Craú, tá? No braço inteiro. No braço, a Dejanira fez no braço. E então, assim, ela teve como contato, como ela não sabia falar Craô, mas ela era professora de língua portuguesa, a primeira linguagem que o professor deve fazer numa situação dessa é a linguagem corporal. É a linguagem de que eu estou aqui, eu quero ensinar, mas eu também quero aprender. Tá? Então, é você ter essa empatia, você não vai saber falar tupi, craô, outros tipos de língua, mas é você chegar, não para instituir uma língua, mas para primeiro ter essa conversa corporal e empática, para depois você conseguir introduzir a língua portuguesa, a língua brasileira, né? Vamos falar assim, porque português está lá em Portugal. Deu para Michele, né? Isso. Deu para esclarecer ou eu fui mais confusa? Não, deu sim. Eu digo assim porque eu mesma não sou daqui, sou do norte. E aí lá tem várias tribos indígenas e tudo. E eu nunca tinha pensado sobre. Tanto que lá a língua que eles falam lá tem a tribo Kayapó. E aí na língua deles uma vez eu estava estudando e aí as meninas estavam me falando que na língua Kayapó tem 16 vogais e 11 consoantes, se eu não me engano. E aí é uma língua bem diferente. E aí ela até me mostrou um caderninho de alfabetização que eles usam e é bem interessante. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu convivi com a Daisy em duas situações, na Olimpíada e no Rio de Janeiro, que a gente foi de cultura, e aí a Daisy também não fala a língua que ela estuda lá com os jovens, mas também ela se enturma o tempo inteiro, ela carrega com ela algumas marcas que dá para eles entenderem que, tipo assim, eu estou aqui com você, né? Então, eu acho que esse primeiro contato corporal é o principal. Tá? Certo? É ótima sugestão, Fernando. Mais alguém? Alguma outra pergunta, por favor? Podem falar ou fazer pelo chat. Vamos aproveitar, pessoal, os saberes da professora na prática, né? Eu de novo. Não, só tenho uma observação que eu achei muito interessante quando ela falou que ser bilíngue da nossa própria língua, né? Porque faz total sentido agora, porque, como eu falei, né? Às vezes quando eu tô falando aqui em Ares, no Capixaba, eu preciso parar, respirar e pensar, meu Deus, como que eles falam isso aqui?
porque as palavras têm significados diferentes, dependendo da região. Aí, às vezes, quando eu estou conversando com alguém, eu fico, como que você chama isso aqui mesmo aqui? Ou então, quando eu chego lá, eu falo assim, ai meu Deus, isso aqui é diferente, a palavra e tudo. E eu achei muito legal. Faz total sentido. Agora, pra mim, faz sentido. Porque eu ficava, gente, parece que eu tô falando outra língua. Mas é outra língua. Ontem eu estava falando com uma mãe ligou para mim, na verdade, né? E ela queria saber quando seriam entregues as feiras. E ela falava no sotaque, acho que Paraíba ou Pernambuco, e isso na escola estadual, onde eu trabalho como... E eu demorei, assim, muito, depois me senti tão mal por não ter associado a feira à cesta básica que o governo tem entregado às mães, né? Nessa época de pandemia. E eu gastei, assim, acho que quase 10 minutos para compreensão do que ela queria falar comigo, numa exemplificação, né? E ela é mãe de uma aluna minha. Essa aluna minha estava em sala, né, até poucos meses comigo, e quantas coisas que eu dizia a ela que provavelmente ela não entendia, né, porque se ela tem essa convivência com a mãe em casa, ela traz também a linguagem que ela aprende em casa para minha sala, né, e quantas vezes talvez eu tenha falado coisas que ela não compreendeu. Então, me deu um alerta, assim, falei, nossa, né, conhecer mais a família, conhecer mais a vida e o contexto desses meninos para chegar até eles melhor com a linguagem. E a gente tem essa experiência o tempo todo em escola, o tempo todo, né? Na verdade, tem aluno que fala assim, tia, já chegou, né? Tia, eu não vim de farda porque minha farda estava suja. Eu, tá. Eu respondi, tá. Bom, e Jesus, eu falei, meu Deus, esse menino arrumou farda onde, gente? Sabe o pai desse menino é polícia? E aí daí a pouco eu olhei para ele assim, mas aonde você arrumou uma farda? Tia, não foi a senhora que me deu? Aí eu fui lembrar que era porque a gente dá os uniformes, né? Eles dão. E aí é o uniforme, gente. Na região Nordeste, o uniforme é farda, tá? Então, assim, é muito complicado. Mas esse dia eu panguei legal, como diz meu filho, agora eu esqueci o tio, mas eu achei que ele estava falando da roupa do pai dele, que ele, enfim, mas a farda é uniforme, né? Então você fica assim, que susto. E se o professor tem uma recepção ruim, né, ele distrata o aluno, ele abre a porta para os colegas fazerem isso também. Então, o papel do professor no acolhimento é central, porque os colegas perceberão a maneira como o professor trata a linguagem do colega e vão também fazer isso, né? Que é acolhendo, tentando aprender. Porque não existe linguagem superior, assim como não existe ser humano superior, né? Cada um tem uma forma de enunciar própria do seu contexto e cada forma tem um valor peculiar. E aí, professora Poliana, a gente está falando sobre o aluno o tempo todo, mas a gente não pode esquecer do pai que vem à escola. Sim, sim. Que vem conversar com você, que vem ter algum esclarecimento, que vem trazer documento, né? E que você tem que estar ali, né, atendendo, dando boas-vindas, e que também vai trazer esses traços de linguagem, como você mesmo disse, da feira. Isso. Podemos continuar. Professora. Quem vai falar? Lia? Isso. Pode falar, Lia. A Maria. Eu vi nesse material que você passou para a gente, e agora na fala da professora, sobre que cada um tem sua língua, né? Tem a sua fala regional, e que a gente tem que respeitar a fala do aluno como diz assim, na prática diária dele, ele vai ter essa fala lá. Como a gente trabalhar, tem alguma forma de a gente levar ajuda também para a família, igual no caso ela citou o aluno, que ela trabalhou até tal período, até tal ano, e ele continuava com a mesma dificuldade a escrever, né, a língua formal. A família, ela é mais complexo, né, gente? Porque também o professor, às vezes, não tem tanto tempo para estar de encontro a família ou a família também participando mais na escola. A gente está vendo, porque essa pandemia ela serviu para descortinar muitas
verdades que ficavam ali escondidas e que a gente gritava. Uma dessas verdades é o quanto a família não participa da educação de filhos. Eles estão desesperados, querendo que alguns, né, querendo que os filhos voltem para a escola, porque eles não querem ter trabalho, não querem. O que seria comum na vida deles, que é sentar do lado do filho, fazer as atividades, para eles está sendo um transtorno. Então, a gente já sabia que eles não participavam, mas só veio para dar aquele upgrade assim, né, nessa participação. Eu acho que uma das coisas que funciona muito na educação básica é a mala da leitura. Quanto mais a família tiver acesso à língua, mais fácil vai ser de poder diferenciar. Então, coisas bem legais que eu gosto de trabalhar nas séries iniciais é o aluno ele levar para casa uma coletânea de livros, enfim, não muita coisa também que ele não vai dar conta, e junto com a família ele fazer uma foto, ele registrar, ele fazer um desenho, tudo depende da faixa etária também do seu educando, tá, gente? Porque quando você fala de crianças de 5º ano, de 4º ano, você já tem crianças mais alfabetizadas. Quando você tem no infantil, quando você tem no primeiro aninho, você já tem uma outra situação. E aí, essa leitura em casa proporciona 2 segmentos bem importantes. O contato com a língua padrão, por parte dos pais, e um momento de cultura que ele não teve na vida dele. Porque todos nós sabemos que o brasileiro quase não tem acesso a livros, ou quando não tem nenhum, mal a Bíblia Sagrada em casa. E essa falta de contato com o livro, ela interfere muito na vida familiar, interfere muito na vida intelectual e cultural. Tanto é que o nosso digníssimo aí está querendo aumentar os impostos dos livros, porque dizendo que a gente defende o livro, tá? Hashtag defende o livro, porque livro é coisa de elite. E todos nós sabemos que não, que nós já pagamos muito caro pelo livro no Brasil, que o imposto já é muito alto, não tem como aumentar, senão vai ficar inacessível. E eu acho que é um projeto que vale muito a pena. Ah, o livro vai vir rasgado, a página vai vir em branco. É um risco que você vai ter, tá? É um risco que você vai ter porque nesses meus 22 anos de estrada, eu já tive que deixar o caderno do aluno na escola, porque a mãe acendia fogo de manhã cedo com o caderno dele. Um outro, o pai fumava os deveres. Eu ia procurar, não estava arrancado. O pai fazia cigarro, né? Aquele que enrola no fundo e tal. Então, a gente tem essas situações, não vou dizer para vocês que vocês vão se frustrar também, mas uma das coisas é levar o livro até a casa da criança, fazer com que esses livros cheguem, né? Mesmo que são infantis, mas é um momento que o livro infantil ele é diverso, ele é lindo, ele é fantástico. Se a gente começar a falar sobre os livros infantis, a gente vai dar outra aula. E aí é uma proposta. Fazer com que ou ele leia para a família, ou a família leia para ele. Talvez seja um caminho. Tá? Mas tem que ser estudado. Uhum. Tá bom, Maria? Obrigada, professora. Mais algum aluno gostaria de fazer alguma pergunta à professora? Fernanda, então eu penso que a sua fala ela foi muito completa, né? E as dúvidas que existiam já foram, enfim, né, tiradas aí por você na sua fala. Pessoal, eu tenho acesso a Fernanda também. Quem quiser depois ter uma conversa com ela, eu tenho certeza, né? Alguma dúvida em particular, alguma sugestão, eu tenho certeza que ela também está aberta a esse tipo de conversa. Então, quem quiser conversar com ela, eu vou pedir aqui um favor que ela envie para nós a bibliografia que ela apresentou na sala hoje. Alguns livros me interessaram muito, né? Eu sei que os alunos, Fernanda, eles têm uma grande caminhada pela frente, né? E muita coisa a aprender, como nós também. Nossa. E tem muitos alunos que gostam dessas temáticas, assim, até para pensar no desenvolvimento de um TCC, né? De um artigo, de alguma coisa nesse sentido. Então,
tudo que você puder oferecer para a gente de bibliografia, nós agradeceremos muito. Agradeço a sua presença, agradeço a presença dos meus alunos que aqui estiveram, né, numa sexta-feira à noite. Eu sempre trabalho com eles sexta-feira à noite. Olha que legal! Que programa legal! Você se lembra no primeiro período? Eu também trabalhava nas sextas-feiras, né? Bem legal. O Amado Salatiel, que eu amo de paixão, que é o coordenador do curso de pedagogia, ele gosta que eu trabalhe à noite com essa turma. Mas mesmo assim, eles estiveram aqui, né? Eu sei que está muito cansativo, essas aulas online não são fáceis, eles estão cheios de atividades, né? Tendo que lidar com a Megalink que não conecta, com atividades de várias matérias, com as questões familiares. Muitos já são também casados, né? Possuem filhos, vidas parecidas com a nossa. Então, eu agradeço muito vocês mesmo por estarem aqui, tá? Meninos e meninas. A Fernanda, acho que vocês também gostaram muito, né? Eu gostei muito, gente. Eu gostei muito de estar com vocês. Uma das características minhas é gostar de gente. Adoro, gosto muito de gente. Eu gosto de estar no meio de gente, tá? E isso é muito importante para nós no momento que nós estamos vivendo hoje, cuidar-se. Cuidar da nossa sanidade, da nossa saúde mental, pensar na nossa turma um grande desafio. Fico feliz de uma turma grande dessa, né? Porque nós podemos até aposentar, né, professora Poliana? Já podemos. Sim. E fico muito feliz de vê-los, né, aqui conosco. Mas, assim, sejam resilientes, tá? Lembrem que aquele aluno que te dá mais trabalho é o que mais precisa de você. E talvez naquele espaço, aquele âmbito escolar, a única pessoa que vai conseguir lê-lo vai ser você, tá? Então, respira fundo, conta até 10 e recomeça. Tá bom? Um beijo grande, obrigada a todos. E adorei conhecê-los, tá? Estou aqui. Vou mandar a bibliografia sim. Vamos costurando algumas ideias. Tá certo, então. Então, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Como já disse, né? Eu estou gravando a reunião e vou depois jogar para vocês no grupo. Eu vou ver como é que vai acontecer aqui, que eu não sei como salva, não. Mas eu estou aprendendo. Então, tá certo. Boa noite para todo mundo, tá? Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.